Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e o tema escolhido para nós debatermos hoje aqui é bullying. Bullying presencial, bullying virtual, algo que está sempre, não é, em efervescência, um assunto que cada vez se torna mais perigoso, em especial para os adolescentes, pré-adolescentes, para os jovens, mas que acaba atingindo todas as faixas etárias, né? Quero cortar para a câmera geral aqui, para que nós possamos apresentar as nossas convidadas de hoje. E queria até que as pessoas que estão assistindo o programa já fizessem uma reflexão, porque das 3 convidadas do nosso programa, 2 sofreram formas muito agressivas de bullying, né? E aí a gente bate o olho, vê 3 mulheres bonitas, aliás, obrigado pela presença das 3, né? E percebe-se logo que superaram, né, essa forma de bullying, né? Eu estou aqui com a Luma Guedes, ela que tem formação em Direito, ela faz Direito Tributário, é professora nessa área e também atua fortemente, né, com essa área que acaba auxiliando, dando suporte a crianças, adolescentes, as famílias, né, que têm seus entes sofrendo esse tipo de assédio. Nós estamos com a Vandressa Guimarães, que é proprietária do Colégio Onis, vem aqui para falar um pouquinho também sobre como é o dia a dia das crianças, e a Renata Briquet, que é psicóloga e também atua muito fortemente com esse público, né? Eu queria começar perguntando para as 3, qual é a diferença? Eu queria começar pela Vandressa, né, que lida muito constantemente com isso. Qual é a diferença entre até que ponto você consegue mensurar o bullying de fato, né? Ou aquela coisa que é aquela brincadeira, porque tem muito pai e mãe, né, responsáveis, que quando criança, né, tinha aquela brincadeira de enaltecer um defeito, um que era mais alto, um que era mais gordo, um que era mais baixo, outro que usava óculos, enfim, né? E que nunca tiveram nenhuma consequência na sua vida adulta por conta disso, né? Tem muita gente que fala assim, essa coisa de bullying é exagero e tal. Existem casos de exagero. Existe. E existem casos que, de fato, tem que ser tomadas providências. Como é que vocês fazem essa diferenciação? O que a gente percebe assim, existem crianças que, dependendo da educação e da forma que a família leva, ela conduz muito bem situações no colégio. Entre os amigos, um apelido que um dá para o outro, uma brincadeira no pátio. E tem criança que já não tem tanto esse preparo, não está emocionalmente tão preparada e qualquer coisa realmente incomoda e leva para casa. A hora que leva para casa, vem um retorno para a escola como meu filho está sofrendo bullying. Tem casos simples, lógico, tem casos que a gente vê que é coisa temporária, é uma brincadeira que teve ali no momento isolado e acabou, mas a criança não gostou e levou para casa, isso veio com peso maior, bullying. E tem casos que realmente persiste, realmente o grupo começa a perseguir aquela criança, ou um aluno, um colega em especial, e aí realmente a gente pode falar que isso é um bullying. Porque realmente persiste naquele problema. Já é uma coisa mais sistemática e praticamente sempre da mesma criança, né? Bom, eu abri o nosso bloco aqui, esse nosso bate-papo, falando que 2 das 3, né, sofreram bullying, e bullying assim de uma forma, como eu disse, bastante agressiva, né? Eu comecei com a Vandressa, que é proprietária da escola, do Onis, e as 2, evidentemente, que sofreram esse tipo de bullying foram a Luma e a Renata. Queria que a Luma relatasse para a gente, de forma sintetizada, como é que aconteceu com você isso. Eu tinha por volta dos 12, 13 anos, estudava numa escola. Aqui em Santos? Aqui em Santos. E fui diagnosticada com lúpus na época, e o início do tratamento é um pouco agressivo. Então eu tive algumas mudanças físicas, o que gerou o início de uma brincadeira. A princípio era uma brincadeira, um comentário. As mudanças físicas foi o quê? Ganho de peso? Ganho de peso, perda de cabelo, erupções na pele. Mas foi um ganho de peso exagerado em pouco tempo, né? O que a mudança era notória. Né? E os Até jovens... então você se relacionava normalmente com todo mundo? Perfeitamente, não tinha problema com ninguém. Mas assim, por conta das mudanças, eu acho que o adolescente é natural. Eu culpo pouco o adolescente nesse sentido, porque é natural que ele perceba a mudança, que ele queira apontar algumas mudanças. Eu acho que se não existia a intervenção, como não houve, no meu caso, a intervenção da escola, que sabia de tudo, que estava a par de tudo, as agressões começaram a ficarem piores, né? À medida que o tempo foi passando, as agressões pioraram. Você estava me contando que naquele período não tinha as redes sociais que ele tem hoje, Facebook, WhatsApp, nós não tínhamos, mas que tinha nós tínhamos uns blogs, né? Uns blogs, e o pior é que ninguém tinha acesso à internet em casa.
O nosso acesso à internet se limitava às aulas de informática. Laboratório de informática. Então, grande parte das agressões vinham daqueles 5 minutos da aula de informática que davam pra gente acessar livre na internet. Então, os horários, tudo era dentro da aula. Extremamente agressivas, Mensagens extremamente agressivas, pedindo mesmo assim, intencionando um suicídio, intencionando uma agressão, mensagens bem complicadas, falando sobre mais do que as características físicas, né? Ameaças de morte. A coisa tomou uma proporção muito maior do que deveria. Que coisa, né? Que crueldade. Teu caso, Renata? Bom, meu caso foi bem mais sutil do que o dela, bem mais invisível, assim. Eu mudei de colégio várias vezes, porque os meus pais se mudaram de bairro, de cidade e tal, então os meus amigos iam ficando para trás e eu era sempre uma pessoa nova. Então, quando eu chegava lá, as panelinhas já estavam formadas. As amizades já estavam feitas. Já estavam feitas, então eu me sentia meio excluída, eu tinha dificuldade para me enturmar, eu já tinha uma autoestima um pouco fragilizada, que foi o que ela falou, que depende da sua estrutura familiar e tudo mais. Eu tinha perdido minha avó, eu tive um pai um pouco ausente e etc. Então, eu percebia que sutilmente eles me excluíam de algumas coisas. Mais tarde, com 12, 13 anos, as meninas se desenvolveram o corpo e tal, e aí começou aquela fase dos adolescentes ficarem, e eu também era excluída, porque eu era uma adolescente toda estranha, muito magrela, usava óculos, introspectiva, então os meninos não olhavam pra mim, eles olhavam pras outras, e eu passava e tipo, eles falavam que eu era tábua, que eu era reta, que eu não tinha peito nem bunda, e isso nessa fase que você tá se formando, você fala, putz, o que eu vou fazer? Eu sou assim, você não tem o que fazer, não tem como você mudar, então isso vai despertando... E você foi se isolando com isso? Fui ficando na minha conchinha. Quando eu digo se isolou, assim, na escola me parece que já isolavam você, né? Mas em casa, de não querer ir para a escola, como é que foi isso? Todo domingo, né, nessa fase do colégio, eu chorava, eu não queria ir para a escola. Quando estava chegando domingo quase a segunda-feira. Naquela depressão de domingo à noite, assim, eu chorava porque era um ambiente hostil, sabe? Eu não sabia muito, eu era muito tímida, então eu não conseguia me enturmar direito, apresentar trabalho era difícil, eu não queria ser exposta, eu não queria que ninguém olhasse para mim, sabe? Eu comecei a me esconder em roupas mais largas, comecei a me esconder cada vez mais mesmo. E o interessante dizer que é o seguinte, olha, logicamente, quando a gente vai abordar algum tema, né, nós fazemos algumas pesquisas, recebemos algumas indicações de pessoas que têm pertinência com o tema escolhido, e tanto a Luma quanto a Renata, as duas, por coincidência ou não, meio que ingressaram nas suas carreiras profissionais por conta do bullying, né? Você fez direito praticamente por isso. Na verdade, assim, como eu movi um processo, né, aliás, foi um dos primeiros processos no estado de São Paulo que fazia referência ao bullying, à palavra bullying. Eu movi um processo... A advogada que foi a Sabrina Rodrigues, né? Foi. A Sabrina, ela é minha madrinha de crisma, então eu acompanhei de perto a formação do processo. E, principalmente, a minha autoestima estava muito baixa, né, com tudo o que aconteceu. Quando eu vi naquele processo uma possibilidade de dizer ao mundo, olha, não é bem assim, vocês não tinham o direito de fazer isso comigo, eu depositei uma carga muito grande no Poder Judiciário. Eu abracei tanto o Poder Judiciário que eu acho que eu tornei ele referência na minha vida, de modo que eu quis participar disso. Eu queria fazer direito também, eu queria fazer isso na vida de outras pessoas, eu queria poder usar esse instrumento da mesma forma que isso foi usado na minha vida. Quando se chega a esse estágio de entrar com um processo por bullying, esse processo ele se dá de que forma? Com a escola? Você consegue fazer esse processo contra as crianças que efetivamente estavam praticando bullying com você? Na verdade, sim. Hoje, eu como advogada, eu recebo muitos casos no meu escritório muito semelhantes a isso, e alguns eu chego a falar que eu passei pela mesma coisa, outros eu não entro numa situação tão pessoal, mas o mais engraçado, o mais curioso, né, digamos assim, de tudo, é que, como eu havia contado para ela nos bastidores, eu recebi uma vez uma visita, recentemente, uma mãe que começou a falar, a contar que o filho dela estava sofrendo bullying, estava numa situação difícil na escola, que ela não sabia mais o que fazer, a escola não tomava atitude. E no meio da conversa, eu falando, ela me falou assim, você não estudou na escola tal? Aí eu estudei.
E, curiosamente, uma das agressoras tinha hoje um filho passando por essa situação. Quer dizer, não mudou nada, né? Na verdade, eu vejo hoje que ainda existem poucas escolas que estão instruídas de como lidar com o problema. E aí eu quero que a Vanessa fale conosco. Vanessa, já teve casos em que você teve que intervir? Já. O que aconteceu? O que ficou mais Tivemos. marcante? Até recentemente nós tivemos um caso da família achar que a escola não tomou nenhuma atitude. Que tipo de bullying era? Logicamente a gente não vai declinar nomes, mas que tipo de bullying era? É mais ou menos a linha do que ela estava falando. Era uma criança nova na escola e, assim, a dificuldade partia muito da criança se entrosar e interagir com os demais. E existe, sim, esse grupo que já vem de muitos anos, que acaba, realmente, nem todos acolhem. Sim. E é um trabalho que a gente faz bastante lá na escola, sabe? Quando tem aluno além da interferência da escola, isso também, né? Não depende muito só da gente, né? Depende da gente o quê? A gente atuar. Né? No momento que a criança procurou pela escola, pela coordenadora, pela psicóloga da escola, ou a família procurou, a escola tem que tentar resolver. Não quer dizer que nós vamos resolver, porque isso vem da família, vem de educação. Sim. Né? E então, é caso a caso também, né? É caso a caso. Agora, qual é o nosso papel? É fazer reuniões, intensificar, monitorar, comunicar a todos os professores para que todos estejam cientes do que está acontecendo, para que eles fiquem atentos, né? No que está acontecendo com aquele aluno, com aquela criança. E isso é muito rotineiro no colégio. Isso eu acho que é uma obrigação da escola. Eu imagino eu como mãe, meus filhos estudam na escola, mas o meu filho chegar em casa numa situação dessa de não querer ir para o colégio, por estar sendo agredido verbalmente, né, ou o próprio olhar dos amigos, deve ser muito triste. Então, imagina na hora que a família chega até o colégio, ela quer uma ajuda. Ela está gritando por uma ajuda. E esse caso que a gente tem ouvido também muito falar, né, que aí eu acho que tem a ver com essas crianças com falta de autoestima, com crise de identidade, que o mais recente agora é o da baleia azul, né, que o pessoal tem comentado muito. Teve a brincadeira, se é que se pode chamar de brincadeira da fada, né? Que era incentivada a abrir o gás de noite do fogão, né? O gás de fogão com a família dormindo. Tinha um recente também que as crianças provocavam a própria asfixia, ou um provocava asfixia no outro, chegou a causar também morte nesse caso. E agora o da baleia azul que está sendo assim, parece que começou lá na Rússia. Já teve, segundo relatos aí não oficiais, mais de 130 mortes com esse tipo de jogo, né? São crianças que estão também, acho que normalmente acabam se inserindo nesse contexto, são crianças que estão suscetíveis a isso, que de uma certa forma sofrem bullying, estão com autoestima prejudicada? Acredito que sim, né? O adolescente ele tem uma necessidade que eu percebo, ele tem uma necessidade muito grande, né, de ser aceito. De se inserir, né? De se inserir, de ter um grupo, né, de ter amigos. E adolescente ele é cruel mesmo, existe essa faixa etária de teste, de conhecer a sua própria personalidade, de formação, né, de limites. Então eu acho que nessa idade surgem essas brincadeiras, o adolescente ele não mede as consequências disso. Né? Tem surgido esse comentário na escola? Muito, ultimamente. Inclusive, nós disparamos e-mail, colocamos no Face. Deixa eu falar, qual é a providência que a escola Nós toma? disparamos e-mails alertando os pais, porque muitos pais ainda não tinham conhecimento, né, do que estava acontecendo. E conversamos com os alunos também, eu acho que é o papel do colégio. Mas eu acho que, normalmente, as crianças que se envolveram, crianças que não estão bem de cabeça. A cabeça não está legal, eles não estão numa fase tanto familiar. Acho que a presença da família é sempre tão importante. Acho que até saber o que está acontecendo, né, com seu filho. Vocês têm, Vandressa, a prática de eventualmente perceber um comportamento diferenciado de uma criança e está chamando a escola, então, porque a família de repente não percebeu? Não, com certeza. Diariamente. É frequente? Sim. E nos últimos anos, cada vez mais. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Crianças com depressão. Com depressão? Existe uma afluência maior nos meninos ou nas meninas ou... Está equilibrado, porque eu já tive os dois casos. Estou hoje com casos tanto com menino e com menino. Tenho aluna afastada, problema de depressão. E eu tive... Mas assim, mulher, acho que
É mais sensível. Requer um pouco mais de cuidado a menina na adolescência. Eu tenho o depoimento da dona Sônia, que veio acompanhar a Renata, né? E aí a gente quer abordar um pouquinho essa coisa, né, da família. Como é que a família recebe, como é que a família se comporta diante de um caso desse. Vamos colocar no ar e eu volto aqui com as 3. O que eu via em casa, ela ficava muito retraída, ela ficava no quarto, muitas vezes você batia, ela não queria sair. É difícil você olhar a filha, né, no quarto, trancada, apesar da gente achar que todo mundo quer ser magra, né, e ela era taxada disso, daquilo, de tábua, de não sei o quê, e por ela ter, né, esse tipo físico. A gente, como mãe, que era suspeito, achava sempre tudo lindo, tudo maravilhoso, mas hoje em dia a gente vê que não é. A gente vê que isso afeta essas adolescentes de uma maneira muito séria, muito grave, levando algumas delas até a cometerem coisas, né? Mas é difícil. Olha aí, depoimento da dona Sônia. Renata, como é que foi o apoio da família? Como é que você levou para tua mãe? Você falou que tinha um pai relativamente ausente, né? Eu acho que ela percebia o meu comportamento, ela se preocupava comigo, eu não precisei falar para ela, ela enxergava e eu fazia terapia. Tanto que eu acho que provavelmente eu virei psicóloga por causa disso e a terapia era o meu lugar seguro, sabe? E a escola não era, o ambiente não era e a terapia era. Então eu não precisei falar, ela percebia que eu me isolava, ela percebia que eu não ia nas viagens, ela percebia. Então acho que a ajuda dela, ela conversava muito comigo, eu fiz terapia durante a adolescência toda. Que coisa interessante, né? Ela foi fazer terapia, se tornou psicóloga, a Luma entrou com o processo e se tornou advogada, né? Como é que foi a volta por cima para ti, Luma? Eu acho assim, você está falando dos casos do suicídio, eu acho muito importante, como a Vanessa falou, da questão familiar, do apoio familiar, porque eu acho que justamente pelo poder familiar que eu tinha, pelo amparo dos meus pais, da minha família, que eu não cometi nada, porque eu era assim, a todo momento falavam para eu me matar, falavam, olha, tomara que você morra, e parece bobeira, falar que loucura, sair atirando em todo mundo. Eu me lembro de episódios, sim, de entrar na escola e se naquele momento você se sente tão humilhado, tão agredido, se naquele momento você tem uma arma, você atira assim, sem pensar. É uma vingança, você perde a noção, você perde a sua dignidade, você perde, é uma questão de honra, você quer falar, você quer gritar. Na verdade, você sente que você não tem nada a perder mais. Você não tem nada a perder, porque você perde a sua identidade um momento, você perde a sua identidade. É você contra o mundo, parece, né? É grave, sim, porque é uma questão psicológica que afeta muito, tanto é que nós temos o que é um fenômeno que já chamam de bulincídio, né? E a questão do processo, realmente... Eu ajuizei o processo e aí, a partir do momento que eu ajuizei o processo, eu coloquei tanta carga nisso, eu confiava tanto no Poder Judiciário nisso, que foi algo que eu fui, ok, alguém está cuidando disso. E o tempo passou, e o tempo foi passando, eu fiz tratamento, eu me recuperei, eu estou aqui, eu virei advogada, eu construí a minha vida, de certa forma. Tanto é que a decisão final do processo, isso aconteceu, o processo foi ajuizado em 2004, Nossa. E a decisão final do processo eu tive há um ano atrás, em 2016. Estamos falando em 12 anos. Então, nós estamos falando de 12 anos dessa carga de processo. O acórdão, para mim, era muito importante no sentido de mostrar. Os desembargadores, eles foram eles pontuaram muito bem essa questão da agressão, da responsabilidade da escola. E era isso que eu queria, assim. Eu queria mostrar que eles estavam errados. Eu queria mostrar que não pode fazer isso, nem comigo, nem com ninguém. A gente tem uma legislação recente, 2015, se não me engano, né? Uma lei que trata de bullying virtual, né? Sim, sim. Qual é a tua concepção? É uma lei bem elaborada? A lei ela me parece, sim, eficaz, eu até utilizo ela em determinados processos, mas como as agressões me parecem cada vez mais novas, diferentes, se apresentam de maneiras diferentes, é um ciclo que nunca a legislação vai conseguir preencher totalmente as necessidades. Eu acho que aí... É como os crimes de internet, né? É impossível, também tem essa porque se atualiza, né? cada vez mais a gente tem uma rede social nova, uma situação nova. Eu acho que cabe ao Poder Judiciário, né, aí talvez aos juízes, interpretarem as leis que já existem
de modo a se adequar ao caso concreto. Andressa, como é que vocês lidam com isso na escola? O aluno pode levar celular, o aluno pode acessar a internet, existe uma legislação para isso ou fica aí sob a autonomia de cada escola? Cada escola tem a sua filosofia, né? Não adianta você proibir totalmente um aluno de entrar com o celular na escola. É um universo que mesmo para nós, complicado. Para vocês que são jovens, né? Até porque é complicado, muitos pais né? usam como meio de comunicação com os filhos, né? Sim. Chegou, está chegando. É uma ferramenta que pode ser extremamente benéfica, mas pode ser extremamente maléfica. Exatamente. Também, né? O que acontece na escola, existem momentos que é liberado pelo professor. Então, cada professor, dentro da tua sala de aula, tem autonomia do momento que pode permitir o uso. Muitas vezes é utilizado para atividade dentro da escola mesmo. E agora tudo com monitoramento, a gente não tem como liberar. Renata, qual o tipo de terapia que você utiliza para uma criança que efetivamente, né, começa a ter sintomas mesmo de estar sendo afetada psicologicamente, para ajudá-la a superar isso? Eu sou da psicanálise, mas eu acho que as sessões elas vão se moldando conforme a demanda do paciente. E basicamente o que a gente tem que fazer, o nosso papel é fortalecer a autoestima da pessoa, ressignificar aquela experiência que gerou muito sofrimento. Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Divertidamente. Divertidamente. É bem isso, é aquela coisa de você... todas as emoções são importantes. Estão dentro do cérebro ali, não é? Cada um tem uma emoção diferente. Exatamente. E um se manifesta com a tristeza, outro se manifesta com a alegria. Assiste bastante desenho animado. Exatamente. Não, isso explica bastante. Tem uma hora que acho que a tristeza entra em contato com uma memória antiga e muda a cor dela. Então, é a maneira de você significar as coisas. Então, o papel do terapeuta é ressignificar isso e fortalecer a autoestima da pessoa. Até que ponto a terapia te ajudou quando você sofria bullying? Nossa, eu acho que muito. Eu não sei como seria se eu não tivesse feito terapia. Eu acho que foi uma busca durante muito tempo e era um lugar seguro. Eu passei a enxergar as coisas de outra forma e eu sempre fui muito... Hoje, eu sou muito empática, então para mim é muito fácil lidar com esse tipo de paciente, porque eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo me colocar no lugar dele e eu acho que a conexão fica muito mais profunda. E Renata, só para a gente concluir, a procura por uma terapia, em que momento o pai e a mãe, é lógico que nós temos de caso a caso, mas com que tipo de indício que o pai e a mãe devem efetivamente perceber que está na hora de procurar ajuda? Eu acho que se a criança começar a ficar muito isolada, se a criança for muito quieta, principalmente quando a criança é muito quieta, porque as crianças que sofrem agressão, elas não falam. Quando elas vão falar, elas já estão no limite. Então, acho que se a criança está muito quieta, perceber sinais, assim, ela não tem muitos amigos, não sai muito de casa, não fala muito do que está acontecendo. E aí, como é que foi a escola? Ok. Sabe? Então, perceber sinais. Olha só, opiniões balizadas aí, doutora Luma, nossa queridíssima educadora Vandressa, a Renata, psicóloga. Obrigado, Luma, obrigado, Vandressa, obrigado, Renata. Vamos falar uma coisinha? Pois não? Acho que o papel dos pais é preparar para a vida e não proteger da vida. Né? Acho que fica essa a mensagem. É que os pais ficam sempre hoje tão ressabiados, né? Com o trânsito impossível, a violência cibernética, enfim, tanta coisa, né? Que às vezes querem colocar a criança numa redoma, né? E não é para isso, porque depois quando ela cresce, evidentemente, né, vai sofrer muito mais, porque um dia ela vai ter que enfrentar o mundo. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, são só 2 minutinhos, e nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa, não sai daí.